12h38, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, hora das notícias aqui da Metrópole de Campinas, porque na última sexta-feira, em coletiva, o prefeito Dário Saad flexibilizou o uso de máscaras em ambientes fechados. Acompanhe as justificativas na reportagem da Mariana Meira. O município de Campinas segue o decreto do estado de São Paulo e também flexibiliza o uso de máscaras em ambientes internos. Todas as informações foram anunciadas pelo prefeito Dário Saad durante coletiva de imprensa no Paço Municipal na última sexta-feira. Foi levado em consideração foram os números da pandemia em Campinas, que estão bem controlados, o percentual, quer dizer, cobertura vacinal nas faixas etárias, nos adultos principalmente, também nas crianças. Então nós analisamos todos os dados epidemiológicos e fizemos o nosso decreto que libera o uso de máscaras em ambientes fechados também. Desde o início da pandemia, nós temos procurado publicar decretos bem detalhados para garantir a continuidade dos trabalhos da população, os empregos, a economia. Então a gente faz um regramento mais detalhado. Mais detalhado e mais rigoroso que o estadual. Segundo o novo decreto que vale em Campinas, ainda é obrigatório o uso de máscaras em locais de prestação de serviços de saúde, como hospitais, ambulatórios, unidades de pronto atendimento, pronto-socorro, centros de saúde, laboratórios clínicos, clínicas médicas, odontológicas e fisioterápicas e afins, em meios de transporte coletivo de passageiros, incluindo táxi, transporte escolar, fretado e transporte por aplicativo e respectivos locais de acesso de embarque e desembarque, além de elevadores. Instituições de longa permanência de idosos para trabalhadores e visitantes, escolas de ensino médio fundamental 1 e 2, educação infantil e creches em todos os locais fechados para trabalhadores, visitantes e alunos e também para qualquer pessoa que apresente sintomas de gripe. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou na última semana que as únicas exceções da obrigatoriedade do uso de máscara são os transportes públicos e os locais em que há atendimentos com serviços de saúde. Mas aqui em Campinas, os critérios tiveram que ser um pouco mais rígidos. Isso porque ainda existe um gargalo muito difícil de ser resolvido: o baixíssimo índice de vacinação entre o público infantil. Durante a coletiva, a diretora do Devisa, Andréa von Zuben, apresentou dados alarmantes que colocam Campinas em posição desfavorável. Das 112.275 crianças de 5 a 11 anos com que a cidade conta, apenas 21,2% estão imunizadas. Já entre o público entre 12 e 17 anos, equivalente a 110.994, 62% tomaram as vacinas. Na proporção, somente 41,5% das crianças e jovens de Campinas estão vacinadas. O mínimo tinha que ser de 70%. Olha, a gente tem várias hipóteses, né? Uma das hipóteses foi o número de fake news e a própria propaganda, às vezes dentro do próprio governo, do medo, né, de levar medo de vacina. Outra hipótese é o medo dos pais mesmo, independente de ver fake news. Outra é achar que não existe Covid em criança, então não precisa vacinar. E é o contrário, né? Pode até ser que tenha menos circulação, mas uma criança que tenha Covid não vacinada, ela pode internar, ficar grave e morrer, como já aconteceu num grande número de casos no Brasil. No Hospital Mário Gatti, segundo o diretor técnico Carlos Arca, a causa de boa parte da internação de crianças é por conta de outras doenças respiratórias que não Covid. Mas ele afirma que o cenário ainda é preocupante e exige cuidado. A vacinação e todas as medidas de controle, como o uso de máscara nas escolas, o distanciamento social, a preservação da criança, não expor a criança a ambientes com muitas pessoas, com pessoas doentes, não expor a criança a um contágio desnecessário. Porque a maioria das crianças hoje que nos procuram são menores de 2 anos e apresentam quadros respiratórios graves. Nesse período do ano, ou seja, final de março, começo de abril, o início do outono coincide com as doenças respiratórias
tradicionais das crianças. E se isso se sobrepõe à Covid, poderíamos ter casos gravíssimos em crianças. Então, a ideia é garantir que a criança não contraia a Covid e não venha a ter um agravamento das suas doenças normais dessa época. O secretário municipal de saúde, Lair Zambon, disse que as projeções apontam para um possível fim da pandemia dentro de cerca de 3 meses. Mas mesmo com a flexibilização do uso de máscaras e a melhora dos números, o tom ainda é de cautela. Nós estamos diante do maior problema de saúde pública nos últimos 100 anos, e ela se caracterizou principalmente em relação à sua imprevisibilidade. Nesse momento, os nossos dados de Campinas são muito bons, se comparável a qualquer lugar do mundo, onde a vacinação foi bem feita. Mas nós temos os problemas que estão acontecendo agora nos países asiáticos, aparentemente número de casos muito alto, mas com pouco óbito. Ainda parece que a variante Ômicron que esteve aqui está ainda aqui entre nós. Então, na verdade, assim, é observar no dia a dia, e se por acaso houver necessidade de uma ação mais contundente em relação a restrições, nós não teremos nenhum problema em voltar e fazer.